Imagine que na calada da noite, um demônio se aproximando pelo chão do seu quarto se aproxima e lhe diz: Essa vida, tal como você a vive agora e tal como a viveu, você terá de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo. Mas cada dor e cada prazer, cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno ou grande em sua vida retornará para você, tudo na mesma sequência e na mesma ordem. E até mesmo esta aranha e este luar entre as árvores, e até mesmo esse instante eu mesmo, a eterna ampulheta da existência será virada de novo. E você, como ela, também virará, grãozinho de pó. Nietzsche, quando traz pra gente essa história, ele não especifica se seria uma bênção ou uma maldição. Por isso, a depender da versão, o que é representado é um anjo e não um demônio. Mas bom, eu sou o Zacho e antes da gente continuar, eu peço que você se inscreva. Então vamos lá. Bom, Nietzsche não disse essa condenação é algo bom ou ruim. Ele deixa isso para você decidir, entende? Para muitos, a ideia de viver a mesma vida repetidamente, com todas as suas dores e tragédias, simplesmente é aterrorizante, entende? Mas Nietzsche, ele vê nessa visão uma espécie de desafio. Como você viveria sua vida se soubesse que está fadado a vivê-la para sempre, a repeti-la como uma espécie de ciclo? Por isso que ele usa como exemplo a ampulheta do tempo, entende? Ela se viraria e continuaria se virando durante toda a eternidade. Será que, enquanto ser humano, você leva sua vida em prol de ideais e de ideias que valem de fato a pena? Algo que é realmente de fato moral? Ou será que você está apenas desperdiçando seu tempo no mundo? Nietzsche ele usa o eterno retorno como uma espécie de introdução para o que seriam um dos seus conceitos mais complexos e mais simples ao mesmo tempo de se entender. O conceito de amor fati, ou amor ao destino. Para ele, você aceitar o eterno retorno significa abraçar a vida em sua totalidade, com tudo aquilo que ela traz. As coisas boas, mas também as ruins como toda vida possui. Só assim, talvez nós possamos nos tornar aquilo que ele chamava de super-homem, alguém que queria sentido para a sua própria existência. Mas o eterno retorno, ele funciona pra gente como uma espécie de espelho. Você ser obrigado a enxergar sua própria vida, entende? Olhar suas próprias escolhas e ter certeza que você tomou a melhor naquele momento, pelo menos. Entende? É como se Nietzsche quisesse dizer pra gente a seguinte frase: seja o autor da sua própria eternidade, entende? Essa análise do Nietzsche, apesar de ser muito disruptivo com qualquer religião, nos leva a pensar na eternidade, entende? A sua vida como um todo, como algo além do que seria algo simplesmente próprio ou momentâneo ou passageiro, mas como algo maior do que isso, algo que significa mais do que isso. Quando Nietzsche nos convida a assistir a nossa existência dessa maneira, ele está basicamente propondo que a gente veja a nossa própria trajetória. Talvez a gente só possa realmente ver um sentido na nossa vida quando a gente consegue olhar para todo o caminho e encontrar algum tipo de alegria nele. Por mais que ela não seja algo perpétuo, por mais que não tenha sido durante todo o caminho, mas vendo todo, na síntese desse todo, uma espécie de valor, algo que pra gente não fosse algo simplesmente fácil de abrir mão. Tornando assim a morte algo que, ao mesmo tempo que você sabe que é necessário para concluir o ciclo da sua vida, tornando algo que te leva a ter um pouco de tristeza, porque você sabe que o seu caminho até ela foi bom. O caráter assustador do eterno retorno vem talvez dessa exigência extrema. A maioria das pessoas evita confrontar o peso total de suas escolhas, evita olhar para sua própria vida e pensar sobre o passado. Preferem pensar que os erros podem ser simplesmente corrigidos ou esquecidos, entende? Mas o eterno retorno meio que destrói essa ilusão. Cada ação, pensamento e experiência vai se tornar permanente. Então tudo que você for fazer, pensar ou experimentar deve ser muito bem calculado para que ao chegar no final da sua vida você saiba que você teve a decência de fazer pelo menos o seu melhor quanto a isso. Por isso, que em outra obra marcante do Nietzsche, no livro Assim Falou Zaratustra, ele deixa pra gente a seguinte frase: desejar o eterno retorno de todas as coisas não é apenas suportar o que é necessário, mas amá-lo, entende? Isso torna a vida valiosa. Olhar para a vida como algo que vai se repetir infinitamente e buscar nessa repetição uma espécie de valor é algo muito bonito. Por isso que, embora Nietzsche tenha proposto essa ideia no final do século XIX, ela ainda ressoa profundamente nos dias de hoje. Ainda é algo completamente debatido por todo tipo de filósofo e qualquer pessoa que goste de filosofia. Então, se você conseguiu assistir o vídeo até aqui, eu deixo 3 perguntas para você me responder nos comentários, entende? A primeira é: não precisa comentar necessariamente, mas pense sobre essas perguntas. Você está vivendo de uma forma consciente ou está apenas passando pelo tempo, como se você fosse algo que está distante dele? Suas escolhas são de fato autênticas ou elas seriam apenas uma espécie de reflexo daquilo que é esperado para você? E se você tivesse que de fato, tal qual propôs Nietzsche, reviver essa vida infinitas vezes, para sempre, como é que ela seria?
Você estaria orgulhoso da vida que levou? Você teria trocado a sua liberdade pelas coisas certas? Você teria tomado escolhas de fato morais e dignas de serem relembradas por toda a eternidade? Pois é. Bom, eu sou o Luzacho. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima.